Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Rafael. Muito bom dia, é um prazer ter você aqui comigo todas as manhãs para nós falarmos a respeito da palavra de Deus. Amados, a palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo de número 11, e diz assim: Pois eu desejo ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual para que sejais fortalecidos, isto é, para eu ser consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Romanos 1, 11 e 12. Irmãos, Paulo queria compartilhar algo com eles, algo espiritual. Isso é lindo, e na matemática divina, tudo o que se divide se multiplica. Os dons que Paulo queria passar tinham duas finalidades nesse caso: fortalecer e consolar. Amados, receber algo de Deus sempre irá nos fortalecer, e saber que o Senhor está nos ouvindo sempre irá nos consolar. Os dons seriam, podemos dizer assim, distribuídos através da fé. Sem ela é impossível agradar a Deus, e sem Deus é impossível receber dons espirituais. Os dons iriam fortalecer e consolar a igreja. Isso a faria avançar ainda mais. Afinal, a lista de dons do Espírito faz com que a igreja avance. A igreja forte avança contra o inferno. A igreja forte vence o mundo. E a igreja forte é consolada por Deus em meio às suas lutas. Cabe a nós guardarmos a nossa fé sem jamais esmorecer. Se existe algo de Deus que devemos buscar incessantemente, é a fé. Não há nada mais poderoso nesse mundo do que a fé. Veja o que diz Hebreus capítulo 11. Vamos até o verso 20... Vamos caminhar por Hebreus capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos. Verso 1. Ora, a certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E aqui o texto vai seguindo, falando a respeito da fé, pela fé, pela fé, pela fé. Agora, sabendo que a fé tem esse poder maravilhoso, como está descrito em Hebreus 11, sabendo que Deus é poderoso e quando nós temos fé nele, o poder dele flui através de nós, eu pergunto para você, e você, já orou pela sua fé? A gente busca tantos dons, a gente quer dons de pregar, dons de falar em língua estranha, dom de profetizar, e a gente vai buscando tantos dons e se esquece da base, a fé. Se caso a nossa base não estiver sólida, de que adianta tantos dons? É o mesmo que ajuntar muitos bens para a vida e descobrir que quando conseguiu tudo, estava à beira da morte. Lembra da parábola de Cristo? Quando o homem conseguiu juntar muitos bens e disse: agora eu construirei um celeiro melhor e maior e direi à minha alma: descansa, come e bebe, pois tem bens para muitos anos. E Cristo diz: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens para oferecer. Não adianta nada ter tudo, ter todos os dons espirituais, mas não ter fé. Esse é o principal. Ore para que o Senhor acrescente mais e mais a sua fé. E os dons, eles virão, para que você possa servir a Deus com eles, estando forte e consolado. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.